Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com o nosso Esporte Mais de final de semana. Você confere agora com a gente as notícias do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu no final de semana com os grandes do Rio, esporte dos clubes de menor investimento e também nas cidades. Fique ligado, estamos iniciando o Esporte Mais. Bom, nós estamos chegando com o nosso programa de final de semana, agradecendo a sua audiência e trazendo de imediato a expectativa, né, para a rodada de final de semana. Na verdade, não. Vamos começar pelo que aconteceu. Vamos conferir o que aconteceu no meio de semana. A gente vai falar primeiro dos jogos que movimentaram a Libertadores da América. Confira. Bom, vamos lá. A classificação de 3 brasileiros para as semifinais começou na terça-feira com a vitória do Internacional no Beira-Rio por 2-0 sobre o Bolívar. O Inter já havia vencido na Bolívia por 1-0 e brilhou a estrela do Emer Valencia no jogo da volta em Porto Alegre. Na quarta-feira foram definidos mais 2 semifinalistas. Um praticamente já estava, né, que é o Palmeiras, que já havia ganho por 4-0 do Deportivo Pereira fora de casa e aí garantiu a sua classificação no empate em 0-0, sonolento, né? Acho que o Palmeiras poderia ter feito um pouquinho mais aí, até em respeito ao seu torcedor, né? Ficou decepcionante depois daquele 4-0 fora de casa, o empate em 0-0. Também na quarta-feira, depois de um empate em 0-0, foram 2 empates, né, durante as 2 partidas das quartas de final entre Boca Juniors e Racing. Dessa vez no campo do Racing, foi para os pênaltis e aí deu Boca 4-1, né? Incompetência total do Racing na disputa de pênalti. E fechando quinta-feira, uma atuação de gala do Flusão. O Flusão jogou muito e 3-1 para cima do Olímpia. O Pedrinho até vai comentar aí pra gente, né? A gente falava como o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia. O Fluminense, que não tem nada a ver com isso, passou com autoridade no agregado aí 5-1. O Flusão está na semifinal da Libertadores. E o Pedrinho vai falar pra gente, meu amigo Pedro Paz, nosso comentarista aqui do Esporte Mais, sobre essa grande atuação tricolor lá em Assunção. O Fluminense, Maurício, arrancou a classificação aí para as semifinais da Copa Libertadores. Jogaço. O Fluminense fez o seu jogo que tinha que fazer. Diniz aí mostrando mais uma vez, né, que está muito à frente aí dos técnicos aqui, a maioria brasileira, né? E não arregou, colocou os atacantes, colocou o Kennedy, Cano, o Keno jogando muito, o André arrebentando no jogo. Um jogo que começou difícil, com o Olímpia, que já era esperado, né, fazendo pressão, mas o Fluminense aos poucos foi dominando a partida. John Kennedy abriu o placar, 1-0 Fluminense, que facilitou também, né, com o agregado já estava 3-0. E o Cano aí depois fazendo mais 2 e fechando a conta aí. E Zabala descontando pro Olímpia. E o jogo foi, sabe, assim, um domínio completo aí do Fluminense, o conjunto funcionando muito bem, toque de bola, meio campo, mais ou menos um contra-ataque que o Fluminense jogou bem reativo. E o Olímpia é aquele futebol de joga pra cima e tenta cabecear e meter gol. Não circula a bola, não. Time fraco, muito fraco. Não sei como é que o Flamengo conseguiu essa façanha de ter perdido a classificação para o Olímpia. Mas águas passadas não movem moinho, deixa pra lá. Vamos falar do Fluminense, que agora pega o Internacional, né? Vai ficar muito, muito legal essa semifinal aí da Libertadores, com Palmeiras e Boca Juniors, né? O Palmeiras decidindo em casa e Fluminense Internacional, o Internacional decidindo em casa. Mas o Fluminense está com um time muito bem montado, o Internacional melhorou muito também. Vai ser eletrizante aí esse final de
de campeonato, a decisão aqui no Maracanã, né, que favorece o Fluminense também. Tu imagina o Fluminense na final aí, aqui no Maracanã, que coisa linda que vai ser. E a gente não tem jeito, mesmo não sendo tricolor, a gente tem vontade de torcer pelo Fluminense, pela ousadia do seu técnico, de não arregar, colocar o time que ele quer, que ele pensa, não é ficar aquele joguinho, vamos lá defender, ficar no sufoco. Se fica ali se defendendo no sufoco, vai acabar perdendo o jogo. Então jogou para cima do Olímpia e uma belíssima vitória, aí com grande destaque aí, ao meu ver, para o André. Jogou muito, e o Keno, né, que é um jogador que eu sempre falo, acho ele especial, contra-ataque, segurar a bola no meio campo, tocar, e a luta que eles têm de retomar a bola. Então, perfeito Fluminense aí, seguindo aí o caminho, e acho que está pintando um campeão, hein? Bom, agora a gente vai conferir os resultados de meio de semana da Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana não teremos final brasileira, mas teremos pelo menos um brasileiro na decisão. Na terça-feira, tivemos a classificação heróica do Corinthians, jogando mal, sendo dominado, 4 bolas na trave, mas conseguiu segurar 1-0, grande parte pela trave e pelo Cássio, e o Cássio brilhou na disputa de pênalti e o Corinthians venceu por 3-2 e se classificou. Na quarta-feira, como o Botafogo já havia anunciado que não entrou com a força máxima, já parecia assim, não dando a mesma importância para a Sul-Americana, e pagou por isso, perdendo para o Defensa e Justiça por 2-1, ficando eliminado. No meio de semana tivemos também o Fortaleza vencendo o América Mineiro de volta por 2-1, já havia ganho por 3-1 em Belo Horizonte. Fortaleza voltando a jogar bem o time do Vojvoda na hora certa. E fechando nessa quinta-feira mais um drama para o torcedor são paulino, né? Que está naquele jejum de títulos e etc. E o São Paulo ganha no tempo normal da LDU, leva para os pênaltis, e aí a grande contratação, Rames Rodrigues, perde o pênalti e o São Paulo é eliminado. Que drama para o torcedor do tricolor paulista. Agora teremos aí a LDU e Defensa e Justiça de um lado, e de outro uma semifinal brasileira entre Fortaleza e Corinthians. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos lá, vamos falar aí da Sul-Americana primeiro. A eliminação do Botafogo. Você vinha colocando que o Botafogo vinha jogando mal na Sul-Americana e agravado na reta decisiva da competição, resolvendo poupar vários jogadores, entrar com o time praticamente reserva no jogo de ida, com um misto no jogo da volta. Mas a torcida do Botafogo parece que não se aborreceu muito com isso não, focado na conquista do título do Brasileiro. Mas queria que você falasse da eliminação do Fogão na Sul-Americana. Maurício, o Botafogo parece que não entrou no espírito da Sul-Americana. Desde o começo estou falando isso, apesar de alguns jogos aí, a maioria com um time misto, mas o Botafogo tem um grande elenco. Hoje está provado que sai um jogador, entra outro, a qualidade não cai, mas estranhamente na Sul-Americana não dá certo. Aí o Botafogo não consegue jogar com times bem mais fracos que ele. Isso vai servir que fatalmente o Botafogo ano que vem disputará a Libertadores como experiência aí, né? É outro jogo, é mata-mata, é da vida, é jogo duro. Vai pegar um time fraco, mas eles se igualam pela força, pela torcida, pelo ambiente que encontra. Então, o Botafogo que sirva de lição aí para ano que vem, que com certeza o Botafogo vai disputar a Libertadores, para não cair na balela que vai entrar, vai fazer igual está fazendo no Brasileiro. Não virou a chave em momento nenhum para disputar bem a Sul-Americana, e que sirva de lição. O jogo foi sofrível também. Defensa jogou mais ou menos, ganhou de 2-1, 2 gols do Fernandes, tinha um gol contra aí
pro Botafogo. E é isso, mano. Isso não tem muito o que falar. O Botafogo ainda tentou imprimir o seu melhor futebol, né? Mas não deu, e o Botafogo que sirva de lição aí para ano que vem, o Botafogo se apresentar bem na Libertadores. É outro tipo de competição. O Botafogo tem que acreditar nisso. O técnico depois viu a pressão da torcida que no primeiro jogo foi vaiado no final. Claro que o Botafogo está bem, está prestes a ganhar um Campeonato Brasileiro, é importante, mas eu acho que ele poderia mais. Uma final de Sul-Americana, essas coisas todas, ia ajudar muito. Mas acabou, agora ele só tem um Campeonato Brasileiro para colocar a cabeça e ser campeão. Bom, daqui a pouquinho o Pedrinho participa conosco de novo para falar aí da expectativa da rodada de final de semana do Brasileirão. Mas agora a gente vai abrindo espaço para falar de notícias do esporte nas cidades. Os alunos da Escola de Vela de Rio das Ostras conquistaram diversas posições no segundo Festival de Vela de Araruama, realizado nos últimos dias 25 a 27 de agosto, na Laguna de Araruama. Mais de 10 atletas do projeto de vela de Rio das Ostras estiveram participando, e a dupla Maria Clara Marques e Marcele Patrício ficaram em segundo lugar na categoria geral, Pedro Ribeiro da Rocha e Tainan Oliveira em terceiro. Ainda teve os atletas Manuela Giacomazzi e Júlio Elferman Nunes em quarto lugar, Luiz Eduardo dos Reis e Miguel de Freitas Beraldi em quinto lugar. Ao todo, o Rio das Ostras trouxe 4 troféus da categoria Ding para casa. E as equipes de Sub-17 de Rio das Ostras e Guapimirim entrarão já direto nas quartas de final do Campeonato Estadual de Seleções Municipais da categoria. Rio das Ostras vai esperar o vencedor do Grupo A, que será disputado entre Itaboraí e Bom Jesus Tabapuana. Itaguaí vai esperar o vencedor do Grupo B, disputa entre Volta Redonda e Campos. A cidade de Queimados espera o vencedor do Grupo C, entre Santa Maria Madalena e Miracema. Jaguapimirim conhece seu adversário desde já. É o time do Greminho, que foi o campeão sub-17 da capital fluminense, da cidade do Rio de Janeiro. No caso de Rio das Ostras e Guapimirim, ambos decidirão a vaga para as semifinais fora de casa. E por falar em jogo decisivo, após 3 meses de paralisação, o Campeonato Carioca de Futsal Adulto retornando às quadras. Neste sábado, dia 2, às 18 horas, no ginásio poliesportivo Renato Medeiros, o Magé Futsal estará recebendo o Correias Esporte Clube de Petrópolis, em jogo válido pela primeira partida da semifinal. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal da Prefeitura de Magé e retransmissão pelo canal do Magé Futsal. O Vitor Machado, que já foi treinador do Correias, assumiu o comando do Magé Futsal no final da fase de classificação deste ano e vem de 3 vitórias e um empate, mas prevê um jogo muito difícil pela qualidade que ele bem conhece do adversário. O jogo da volta será na quinta-feira, dia 7, em Petrópolis. Na outra semifinal estão disputando o Vasco da Gama e Portuguesa, sendo que no primeiro jogo a Portuguesa venceu por 4-1. O ginásio poliesportivo Renato Medeiros fica em Fragoso, na Avenida Automóvel Clube. A entrada é gratuita, mas os espectadores devem levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as instituições de caridade, e o total de público fica sujeito à lotação do ginásio. A gente aproveita para fazer um registro aí do técnico Flávio Cruz, que nós citamos no programa anterior, foi campeão no Vietnã, na V-League, dirigindo o Kong An Hanoi, e tá aí o Flávio na premiação do grande campeão com o troféu. Parabéns aí mais uma vez e aguardando a visita do Flávio aqui nos nossos estúdios. Momento de falarmos aí de Copa Rio, Brasileiro Série C e Série D, o esporte de menor investimento, futebol de menor investimento no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que nesse mês de setembro nós teremos aí as estreias das séries B1
e B2 do Campeonato Estadual, e na B2 está o Mageense Futebol Clube. Vamos aí dar um giro de informações. Alô, Aragão, um grande abraço a você e a todo mundo ligado com a gente, chegando mais uma vez com o noticiário dos clubes de menor investimento e o boletim do site acessocarioca.com.br, levando todas as informações das equipes menores do Rio de Janeiro. Final de semana que será muito importante para os clubes dentro desse contexto, sobretudo do ponto de vista de competições nacionais. Isso porque o Volta Redonda e a Portuguesa estarão em campo, o Voltaço pela Série C e a Portuguesa pela Série D, definindo a possibilidade de acesso. No caso da Portuguesa, que entra em campo neste sábado às 3 da tarde, é o confronto definitivo. A Portuguesa recebe o Caxias do Rio Grande do Sul no Estádio Luso Brasileiro e, se vencer, sobe para a Série C do Brasileirão do ano que vem. Jogo válido pelas quartas de final, confronto de volta, na ida na Serra Gaúcha. A vitória não foi de ninguém, deu empate pelo placar de 1-1. Partida que foi realizada no Estádio Centenário. Agora, a Portuguesa precisa de uma vitória pelo placar simples, por qualquer placar na realidade, para conseguir a classificação. Novo empate leva a decisão para a disputa por pênaltis. Vale lembrar que a Portuguesa em casa, no Luso Brasileiro, até agora não perdeu nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Foram 9 jogos, com 8 vitórias e um empate. Por isso, há uma grande expectativa e um grande otimismo da torcida, que praticamente já esgotou os ingressos para essa partida. Mais de 4 mil bilhetes já foram vendidos para o duelo no Estádio Luso Brasileiro e a expectativa é de quebra de recorde de público no estádio nesta competição. Portuguesa que tem a terceira melhor campanha da competição até o momento e também o artilheiro Marcelo Toscano com 13 gols marcados. Jogo que tem tudo para ser o mais importante da Portuguesa em seus quase 99 anos de história. Afinal, o clube nunca conseguiu um acesso nacional. Vai ter essa oportunidade agora se chegar às semifinais desta Série D. Já o Volta Redonda, que joga a Série C, começa a disputar o acesso para a Série B. Isso porque começa neste fim de semana a segunda fase da competição, etapa decisiva que vale a classificação para as semifinais. Volta Redonda que joga domingo às 7 da noite contra o Paysandu, jogo realizado no estádio da Curuzu em Belém do Pará. O Voltaço que inclusive já adiantou o seu planejamento, a sua logística para a cidade de Belém do Pará. A equipe viajou nesta quinta-feira ainda para a capital paraense, até por conta de toda a viagem comprida, 3 horas e meia, 4 horas de viagem. Por isso, o Voltaço já está em Belém para esse compromisso. Lembrando que o Volta Redonda vai ter ainda muitas viagens para fazer nessa competição, vai jogar contra o Botafogo da Paraíba, também fora de casa, e depois de 6 rodadas, se for um dos 2 melhores times do seu grupo, garante a classificação para a semifinal e também sobe para uma Série B que não disputa desde o ano de 1998, portanto a tentativa de uma quebra de tabu que já dura aí mais ou menos de 25 anos. Agora falando de Copa Rio, que rolou neste meio de semana, foram os jogos das oitavas de final, abertura das oitavas, jogos de ida, que marcaram a quarta e a quinta-feira. Destaque para a vitória do América em cima do Resende pelo placar de 1-0, gol marcado no finalzinho pelo meio atacante Guilherme. Já o Americano também no final arrancou um empate com o Nova Iguaçu pelo placar de 1-1. Enquanto o Olaria bateu o Audax de virada pelo placar de 2-1. Outros resultados: em Saquarema, a Portuguesa derrotou o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Em Petrópolis e Volta Redonda empataram em 1-1, jogo que inclusive terminou antes da hora por causa do nevoeiro na região serrana, uma particularidade que acaba se observando. O Bangu derrotou o Duque de Caxias pelo placar de 1-0 e o Serrano bateu o Boa Vista pelo placar de 1-0. E ainda teve também a vitória do Friburguense sobre o Madureira por 3-0. Confrontos de volta acontecem no próximo meio de semana e quem passar vai para as quartas de final. E é claro, todas essas informações e muitas outras você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão. Grande abraço. Bom, agora vamos falar aí da rodada de final de semana do Brasileirão. Rodada essa que começa no sábado às 4 da tarde com Goiás e Internacional. No mesmo horário, duelo de Atléticos na Arena, na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebendo o Atlético Mineiro. E aí, que jogo é esse, hein? Sábado, 9 da noite, lá no Tapetinho.
E aí, será que caiu no tapetinho? Já era? É o que o Botafogo vai ter que provar para cima do Mengão, hein? Que jogaço, hein? Botafogo e Flamengo nesse sábado, 9 da noite. No domingo, a rodada começa na Arena do Grêmio, às 11 da manhã, com Grêmio e Cuiabá. O Flusão vai jogar lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra o Fortaleza. No mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, clássico paulista, na Neoquímica Arena. Sim, 6h30. Tá até difícil de falar desse time, hein? O Cruzeiro recebe no Mineirão o RB Bragantino. Expectativa não tem sido das melhores qualquer jogo do Cruzeiro ultimamente. 6h30 também, confronto direto do Vasco, hein? Contra o Bahia. Jogo que é ali, chamaram o jogo de 6 pontos, porque os dois brigam contra o rebaixamento. Assim como outro confronto desse mesmo horário entre América Mineiro e Santos, né, que também estão lá na parte de baixo, o América e o Lanterna. E, fechando a rodada, ainda no domingo, às 8h30 da noite, tem São Paulo e Coritiba no Morumbi. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos dar uma geral aí nos jogos dos times do Rio. Lógico que o grande destaque é o clássico Flamengo e Botafogo, né? Mas diz aí, o que você espera para os 4 grandes do Rio nesse fim de semana? Essa rodada aí de final de semana do Brasileirão, vamos virar a chave um pouco, né? Falar um pouco de brasileiro. Um grande destaque aí o clássico Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo aí numa fase maravilhosa, o Flamengo meio em crise, né? Meio briga com o técnico, diretoria não se entende, tá meio bagunça, festa do Gabigol, bagunça na casa do Gabigol. Então o ambiente não anda muito bom lá pros lados da Gávea. O Botafogo vai fazer aquele jogo dele. Claro que ele não vai jogar, ele está muito à frente, vai fazer, ao meu ver, um jogo reativo, um jogo de segurar e tocar a bola e gastar o tempo e aquela coisa. De repente vai lá e faz um gol e resolve esse placar aí. Eu acho que o Botafogo vai, sei lá, eu acho que tem tudo para ganhar e jogar mais crise ainda pro lado do Flamengo. Mas o Flamengo é um grande time também, se tiver consciência e jogar o que eles podem, faz um jogo difícil aí. Outro destaque é o famoso jogo de 6 pontos, né? Bahia e Vasco. Vasco ainda Salvador, melhorou, mas tem que melhorar muito mais e agora não dá nem para empatar, tem que ganhar. Chegar lá na Bahia e ganhar o Bahia em casa, sem papo, não tenho o que falar. Um jogo aí um pouco complicado, até pelo cansaço, pela viagem, por tudo. Fluminense e Fortaleza melhorou muito, né? Tá mostrando isso aí na Sul-Americana. E o Fluminense, claro, não vou nem falar, bem demais. Eu acho que o Diniz deve colocar um time misto aí com alguns titulares descansando, mas no banco, para tentar resolver segundo tempo, se tiver algum problema. E jogo também difícil. Mais um destaque aí, Corinthians e Palmeiras. Tem o seu Cruzeiro aí jogando com Bragantino. América Mineiro com Santos. São Paulo e Curitiba. Grêmio e Cuiabá, um jogo também meio difícil. E outro clássico também atual, né? Que é o Atlético Paranaense contra o Galo. Goiás Internacional também, bom jogo. Mas tem tudo aí para ser uma rodada eletrizante, com todas as rodadas do brasileiro sempre difíceis. Não tá fácil aí para ninguém, a não ser para o Botafogo, que faz uma brilhante campanha. Mas vamos ver. Então aí destaque aí para Botafogo e Flamengo. E o meu Vasco tem que ir lá na Bahia arrancar uma vitória aí. E assim a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais, agradecer a nossa equipe técnica e desejar a todos um ótimo final de semana. Até segunda!
Patinhas Alegres, um trabalho que se destacou ao longo dos últimos 11 anos em Rio das Ostras, está passando por grandes dificuldades e precisa de ajuda. Conversamos com a Priscila Gomes para entender um pouco da realidade dos cães que são atendidos pelo Patinhas. Hoje, Patinhas Alegres soma uma dívida de R$17 mil, com gastos veterinários, um trabalho solidário e importante para o município de Rio das Ostras, que infelizmente ameaça fechar as portas por faltas de investimentos. A dificuldade no momento são as dívidas com atendimento veterinário. O restante a gente consegue contornar, boleto de ração, o aluguel do abrigo, né, as pessoas que vêm cuidar, então isso a gente vai dando um jeitinho. Mas a dívida em si, ela é muito mais puxada, porque hoje nós devemos R$17 mil. E para tentar driblar essa situação, na tentativa de achar uma solução para quitar o saldo negativo, Priscila está buscando formas de arrecadar dinheiro e não está sendo fácil. Como é que você está fazendo para poder tentar pagar essa dívida? Então, a gente vive pedindo esmola, né? O que eu costumo dizer. Uma das coisas que a gente faz é vender esse adesivo aqui, Eu Freio para os Animais. É uma campanha bacana, né? Educativa, para que os motoristas tenham mais cuidado. Porque atropelar pode acontecer, né? Mas, se puder evitar, melhor ainda. E fazemos bazar, né? Fazemos campanha de adoção para liberar um pouco os animais, né? Para ter mais rotatividade. E pedindo socorro às empresas, a qualquer pessoa que queira nos ajudar. Hoje nós temos uma parceria com a Exata Imóveis e com a Sunshine Construtora. Eles se juntaram e nos doaram uma televisão de 43 polegadas e é isso que a gente está levantando um dinheiro. Estamos fazendo essa rifa aí, essa campanha, para ver se consegue amortizar um pouco essa dívida. Então, a gente depende disso, de empresas que queiram patrocinar essas coisas, rifas mais interessantes, porque as pessoas muitas das vezes elas não vêm pela causa em si, elas vêm pelo brinde. Faça você também a sua parte. Uma doação pode salvar a vida de um amiguinho. Então, quem conhece o nosso trabalho sabe a seriedade que é, né? Sabe o nosso compromisso e tudo. E o mais importante que as pessoas precisam ver também, que somos pessoas comuns, assim como todos da cidade. A gente trabalha para pagar as contas, tem as nossas famílias, tem as nossas responsabilidades, né? Isso aqui é apenas um a mais, é uma caridade que a gente faz. Então, o que a gente faz, todo mundo pode fazer. Nós não somos anjos, somos pessoas comuns que têm essa questão do amor no coração, né? Então, se você pode doar R$5, está ótimo. Se você pode doar R$10, está ótimo. Qualquer valor importa, qualquer forma de ajuda importa. Não, se você não pode dar 50, que é pesado, dá 5. Porque se for juntar as duas páginas, dá mais de 30 mil seguidores. Se cada seguidor der R$5, a gente consegue transformar todo esse trabalho aqui em algo muito mais grandioso. E consegue salvar muitos mais animais, que seja cachorro, gato, não importa. Cidade 24 horas, oferecimento. Pontaço Materiais de Construção, Arte Ouro, Casa Nova, Esquina da Carne, André Batista Nutricionista e a Executiva de Quadras. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Chegou a nota Terê, isso é bom pra você e pra todo cidadão que tá louco pra ter uma grana na mão. São 400 mil, meu irmão. Agora é nota Terê, se liga cidadão, sua notinha vale um notão.
Sua notinha vale um notão. Acesse teresópolis.rj.gov.br/Nota Terê, Prefeitura de Teresópolis.